Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver um dia abençoar a nossa vida. Em primeiro lugar, hoje, 21 de agosto de 2025, a gente para celebrar o aniversário de uma pessoa muito especial na nossa vida, na vida da minha família, principalmente porque ela foi inserida na minha família há muitos anos, que é, vamos dizer assim, minha tia Zizi. Ela, além de ser tia, ela também foi minha cunhada, né? Então, uma pessoa muito marcante, muito generosa, muito sincera, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que sempre se esforçou para criar suas duas filhas e seu filho, a Luciana, a Tatiana e o Júnior, nos dá bons princípios, uma mulher muito forte que teve que suportar meu tio, que também ama meu tio Hélio, quando ele, vamos dizer assim, vivia uma vida bastante desregrada, principalmente tomada ali pelo álcool, mas eles lentamente estão envelhecendo. Eu já tenho mais de 50 anos, eles têm um pouquinho mais. E é uma mulher de muita fé, de muita virtude, a gente ama de coração e a gente se alegra por esse aniversário que ela está completando, que a tua vida seja abençoada e que um pouco dessa fé, um pouco desse amor que você tem pela palavra, que você carrega por Cristo, eu possa também carregar aqui na minha caminhada cristã. Você é uma pessoa inspiradora, abençoadora, tá bom? Minha tia Zizi, Deus te abençoe. E a nossa meditação hoje vai caminhar aqui pelo livro de Salmos, e a gente vai ver os Salmos 78. E o versículo de trabalho será o versículo 39, e nele diz assim: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. O cenário desses Salmos, né, ele é bastante instrutivo, porque a ideia dele é justamente trazer instrução para o povo. Mas que povo? As gerações que estavam, vamos dizer assim, se estabelecendo. Ele vai retratar, vamos dizer assim, todo um contexto histórico do povo de Israel, principalmente focado na rebeldia, vamos dizer assim, na teimosia, na obstinação de um povo. E, assim, de uma forma geral, o que esses salmos traz é esse contraste entre a rebeldia de um povo, a justiça de Deus, mas principalmente a justiça de Deus, vamos dizer assim, sendo, num primeiro momento, talvez a palavra adequada não fosse cesseada ou controlada, mas que Deus, o Deus que seria um Deus de ira, um Deus de justiça, ele se deixa ser tomado por um princípio, por um valor, por um atributo especial, que é o atributo da misericórdia. Quando a gente toma esse versículo, a gente consegue ver logo um pouquinho antes, a partir do versículo 38, ele diz assim: mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. E o que uma meditação dessa, um salmos desse, ele me traz no meu coração, é assim, a nossa dificuldade de, vamos dizer assim, conter a nossa voracidade, a nossa mágoa, a nossa tristeza, ou até mesmo o nosso ato de vingança contra o nosso próprio, que impede a gente de, vamos dizer assim, lançar amor, lançar perdão sobre as pessoas, até mesmo como um ato de misericórdia, um ato que nos é ensinado já desde o Senhor. A gente sempre trabalha, né? Sempre trabalha ali dentro do Novo Testamento, a partir vamos dizer assim, da caminhada de Cristo na nossa direção, da nossa, vamos dizer assim, da nossa redenção, nos remindo, nos reaproximando do Senhor, nos justificando, nos ensinando o caminho da santificação. E a gente sempre traz esse Deus de misericordioso e de amor. Mas quando a gente está sempre olhando para o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, ou o Testamento principal, o Testamento das primícias, a gente tem uma dificuldade porque a gente não consegue enxergar o Filho, mas a gente passa literalmente a enxergar o Pai, e o Pai aqui parece que é um Pai bastante, a justiça dele é bastante, vamos dizer assim, assustadora para o homem. Até mesmo para nós hoje, esse tempo todo à frente, esses mais de 2000 anos aqui estabelecidos em relação aqui da palavra, a partir de Cristo que a gente está falando, a gente não está nem olhando para trás, até esses mais de 2000 anos, a gente tem uma dificuldade, ou às vezes a gente tem resistência a fazer uma leitura de Deus em relação ao seu Filho, porque a gente começa a compará-los e a gente tende a querer enxergar diferenças entre Deus Filho e Deus Pai, mas eles não são diferentes. O Pai diz que o Pai e o Filho é um só, vamos dizer assim, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o poder do Filho é do Pai é do Filho, e a manifestação das obras, o caráter apresentado pelo Filho é o próprio caráter apresentado pelo Pai. Então, eles são os mesmos. E é tão verdade que esse Cristo de misericórdia, que nos é ensinado como dar-se a outra face, se permitir ser crucificado como um homem para cumprir a sua missão diante do seu Pai, esse lado de misericórdia a gente está vendo aqui, como nesses salmos aqui. Porque nesses salmos, quando ele vai retratar, ele simplesmente faz uma retomada histórica da caminhada do povo judeu, mas principalmente um povo que o tempo todo carecia da misericórdia de Deus. Isso é ruim? Se a gente parasse para pensar e dizer assim, nossa, eu preciso da misericórdia de Deus, eu quero receber a misericórdia de Deus. E se eu, vamos dizer assim, cometesse o erro com o propósito de receber a misericórdia de Deus, parece que eu teria uma atitude até boa, porque eu queria que Deus exercesse a sua misericórdia para que isso fosse me ensinado, mas não. Mas um ato de rebeldia, sempre um ato de afronta, um ato que merece a ação divina da sua justiça. Mas como o próprio versículo diz, e o capítulo ele é bastante longo, ele tem aproximadamente 72 versículos, e o salmista aqui, ele recai na figura de Asaf, né? Eu sempre
Você sabe que eu tento evitar falar sobre quem é a figura, mas Deus está sempre retomando a misericórdia, retomando o amor, a compaixão, o cuidado. São vários os sinais, são vários os exemplos em que Deus, vamos dizer assim, age com amor, com cuidado, com zelo, e são vários os versículos que a gente consegue enxergar aqui de um povo rebelde. Por exemplo, quando você vai no versículo 11, ele diz assim: esqueceram das suas obras e das maravilhas que eles fizeram ver. Ele está tratando da caminhada do Egito, da caminhada do povo, do cuidado de Deus. Quando a gente chega no versículo 17, ele diz assim: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão deserta, na solidão daquele tempo. Cada ato é ato de rebeldia desse povo. E qual o contraste aqui? Qual o ensino? O ensino é justamente dessa capacidade, ou desse convite que a gente tem do Senhor para a gente praticar o ato de misericórdia, o ato de piedade, o ato de humanidade contra o nosso próprio. Veja só, não era uma questão de sermos omissos, sermos permissivos. É um ato de desenvolvimento de um sentimento que nos unifica e nos aproxima de Deus. Aqui nós temos muitos exemplos dessa rebeldia. Mas nós podemos pegar aqui, por exemplo, o versículo 53, né? 53, e ele mostra como esse Deus, por que esse Deus era tratado como misericordioso diante de um povo rebelde. Eu tenho certeza, irmão, que você tem dificuldade em dar amor, em dar compaixão com pessoas que erram com você. Dentro da sua própria casa, às vezes você vira um cara destemperado, um cara desequilibrado, vira quase que um monstro nas suas ações, nas suas atitudes, nas respostas a situações que lhes são apresentadas pelos próprios membros da sua família. Mas Deus aqui nos ensina, aqui no versículo 53, por exemplo, ele diz assim: e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Está trazendo aqui a condução do povo sobre o Mar Vermelho, no caminho do Mar Vermelho. Imagina aquelas colunas de água imensa. Imagina o povo olhando assustado, de alguma forma, já que era um povo rebelde, o tempo todo duvidava, e vinham duvidando o tempo todo, desde a hora ali da ação, da saída do Egito, para sair do Egito, o tempo todo duvidando. Ainda assim, agora tendo que atravessar aquelas colunas. Mas ele disse assim: e não temeram, porque naquele momento o coração deles estava voltado. Mas Deus fez com que o mar cobrisse os seus inimigos. Meu irmão, a misericórdia de Deus independe da tua atitude para com Ele. A tua atitude, sim, merece, sim, a justiça e o pecado, mas Ele está te dando o tempo todo, enquanto vida tu tens, para que tu possa, vamos dizer assim, te realinhar segundo a vontade de Deus. Meu irmão, mas uma coisa é certa. Se você continuar nessa rebeldia, pode acontecer mais ou menos como trata aqui o versículo 59. Diz assim: Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. A partir desse momento, que o teu tempo de permissividade, o teu tempo de misericórdia de Deus terminar, meu irmão, o aborrecimento de Deus, a ira de Deus, a justiça, o furor dele virá sobre ti. Larga de levantar ídolos, larga de ser desobediente, larga de negar o chamado do teu pai, larga de ser um servo inútil. Ama esse Senhor, tem zelo pela sua palavra, caminha nos caminhos da retidão do Pai, ensina a palavra do Senhor aos teus filhos, edifica a tua casa, ama a tua esposa, cuida da tua fé, cuida do teu ânimo. É o esforço que tu tem que ter, irmãos. Irmãos, aqui nesses 72 versículos, nós temos muitos atos que mereciam juízo, castigo, a força, a opressão e a ira de Deus. Mas Deus, nesse tempo, ele optou por lançar a misericórdia. Mas lembrai-vos, quando a gente continua a leitura, principalmente quando a gente entra a partir dos profetas, você vai ver que a ira de Deus vai chegar. Choros existem, mas isso é apenas um prenúncio da verdadeira volta de Cristo. Ele veio, ele nos libertou de tudo isso aqui, ele esqueceu os nossos pecados daquele que se encontra na sua presença, se encontra como filho dele, teve um encontro verdadeiro. Mas, Pai, na nossa caminhada seguinte, quando chegarmos ao tempo do juízo, ao tempo de Apocalipse, aí certamente esse Deus de misericórdia, tu clamará por ele. Mas como tu continua da mesma forma, como as milhares de chances foram te dadas em rebeldia, em obstinação, aí sim, tu vai conhecer o Deus da justiça. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que o amor dele te alcance tua família, que a paz dele invada o teu coração, invada a tua vida. E que, Pai, que tu possa olhar por todas essas pessoas que estão em necessidades físicas, espirituais, necessidade de cura, necessidade de paz. Cuida de todos nós. Que Deus nos cuide, meu irmão.